E aí, gente linda, como vocês estão nessa nossa segunda-feira? Aqui animados e animadas, dessa vez com um tema muito quente, na verdade. A gente vai falar justamente de um simulado aqui feito especialmente para você, justamente para nossa aí prova das sedes, né? E eu estou aqui já, ó, torcendo para que muito do que a gente já está vendo nesse início aqui do canal, a gente já tenha aí na hora da nossa prova. Então isso é muito bacana quando a gente passa a perceber que aquilo que a gente está estudando, inclusive, são assuntos que podem ser cobrados aí na prova, tá? E para a gente é muito fácil isso. Por quê? Porque eu me baseei no último edital. Só pode aí haver algumas mudanças? Sim, mas em termos daquele arroz com feijão bem feito, né? A gente vai ter o compromisso de fazer aqui este básico bem feito e, lógico, nós vamos estar aí, ao decorrer do tempo, aprimorando, trazendo documentos mais específicos, onde há mais dúvidas, tudo bem? Então vem comigo, professor Douglas Gomes, nós vamos aqui trazer este simulado SEDES, tá? E como é de praxe, vamos começar com aquele momento especial, que é justamente o momento do ânimo, tá? E essa frase foi especialmente para você, perfeito? Então vem comigo. Otimismo move, mas confiança sustenta. E é com a união dos dois que a gente vai muito mais longe. Olha que bacana, né? Quando a gente verifica aqui que é otimismo com confiança. Poderia aqui ainda colocar disciplina, poderia aqui ainda colocar domínio, né, de si. Por quê? Por vezes a gente vê que a aluna está extremamente aí bem preparado, mas no dia da prova, bate aquela questão de falar, ai, cadê o nervosismo, né? Eu tô aqui muito nervoso, cadê toda aquela confiança que eu estava? Gente, confia. Às vezes o maior inimigo tá, ó, aqui dentro, tá? Você passa por isso, eu já passei por isso várias vezes, e aí é o momento da gente, ó, jogar uma água no rosto, respirar fundo, mesmo na hora da prova, dar 1, 2 minutinhos assim, para recobrar aí, retomar a confiança, tá? Então essa frase foi feita especialmente para vocês aqui do canal. E eu gostei muito dessa, viu? Foi um momento inspirado aqui que eu tive e deu muito certo. Otimismo move, confiança sustenta, e é com a união dos dois que a gente vai muito mais longe. E diz aí, e para você, coloca aqui nos comentários, o que é imprescindível aí nesse momento da preparação para a gente ter também. Coloquei 3 elementos aqui: otimismo, confiança e disciplina. E para você? O que é que você tem mais aí que você gosta de aplicar, até para que outras pessoas também se inspirem, tá? Então vem comigo aqui, professor Douglas Gomes na área, estarei trazendo o suprassumo da política de assistência social. Para, né, para muita gente, professor Douglas Gomes, para outras, digo do SUAS, né? Eu estou já pegando esse apelido carinhoso por vocês e já estou colocando aqui, né, nas minhas lives, porque, pessoal, vocês falam e a gente acredita. Quando vocês falam que eu sou bonito, eu acredito nisso. E aí vocês vão ter um sagitariano muito mais convicto, pessoal, tá? Então vamos lá. Diga aqui também os elogios que eu leio aqui um por um e, logicamente, melhor minha autoestima, pessoal, logicamente, não preciso disso. Então vamos lá, pessoal. Olha só aqui. Parte do que foi o edital passado, eu trouxe para gente, para que a gente se baseie. Principalmente aqui, ó, no item 1.5, onde fala da assistência social, e vejam, né, que tem aqui, por exemplo, PNAS, a Política Nacional de Assistência Social, o SUAS, o CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, Serviços de Proteção Social Básica, Cadastro Único, Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda, no âmbito do SUAS, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que eu dou também, mas é um assunto para hoje, Sistema Único de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, de novo, gente, PNAS, olha só como fica até repetitivo aqui. NOB SUAS, o terror de muita gente. O terror número 2, tipificação, a resolução 109, né, 2009. E aí, entre outras, mas vejam que basicamente o último edital ele cobrou muita coisa aqui de itens sobre assistência social. E o que é que eu planejei para a gente? Vamos lá. Eu planejei então um simulado onde eu vou pedir aí, onde eu vou cobrar de vocês aquilo que eu acho que mais cai. Então a gente tem 15 questões selecionadas, 3 de Política Nacional de Assistência Social, 3 de Sistema Único de Assistência Social, 2 de Conselho Nacional de Assistência Social, é,
um de cadastro único, um de NOB-SUAS, 2 de tipificação nacional de serviços socioassistenciais e, logicamente, 3 aí de lei orgânica de assistência social. Professor, você acha que vai cair mais ou menos essa quantia? Eu chuto que seja por isso. Mas, lógico, em algum momento a banca vai ter que diminuir para cobrar as outras questões, como, por exemplo, aqui, NOB-SUAS é um item que pode sim vir a cair mais, tá? O cadastro único pode vir a cair mais. A gente também não sabe se vai cair programa Bolsa Família, exemplo disso, se vai cair, por exemplo, o item específico aqui de auxílio inclusão. Então, tudo isso pode vir a modificar, mas eu não coloquei, por exemplo, aqui questões de protocolo. Protocolo é um outro momento que eu vou tratar com vocês, assim como da tipificação, tá? Vocês já me dizem aí também, além do elogio, além do que é esse tempero que o estudante aí para concurso, o concurseiro precisa ter, qual dos documentos você acha que também é válido a gente se aprofundar e fazer um conteúdo aqui exclusivo do jeito que você gosta, né? De conteúdo diamante para quem é potência, tá? Porque potência não desiste, não. Potência a gente muda a rota, mas a gente persiste, tá? Então aqui são 15 questões totalmente comentadas que eu vou fazer agora com você, perfeito? Então vem comigo, vamos trazer aí questões e foco. Vamos colocar o nosso conhecimento à prova, pessoal. Então, primeiro, FGV, EBSER, Assistente Social 2025. Avalie se a Política Nacional de Ação Social se rege pelos seguintes princípios. Então, como está pedindo de PNAS, tá? PNAS, a gente vai pensar o quê? Nos nossos objetivos, princípios e diretrizes. Como a banca quer princípios, a gente sabe que é o Surida. Nós vamos ter uma questão aqui que o Surida não resolve se eu não entender o que cada princípio diz. Então preste atenção que isso aqui resolve uns 83% aí, mas ainda assim precisamos saber o que cada princípio fala. Se não me engano, até é uma questão da própria VUNESP. Surida, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre a exigência de rentabilidade econômica, universalização, respeito, igualdade da disponibilidade de serviços, programas, projetos e benefícios junto com a população urbana quanto rural e divulgação ampla dos serviços, projetos, programas e benefícios, tá? Tá tudo aqui bonitinho. Então vamos lá, pessoal. Com base nisso, primeiro, divulgação ampla dos serviços, programas, projetos e benefícios, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Esse é um princípio? Lógico aqui, ó, divulgação ampla. Então, isso aqui é um princípio, certo? Centralidade na família. Pessoal, centralidade na família, na PNAS é um princípio? Não. Você vê que aqui, por exemplo, nem tem menção, né? Porque é uma diretriz. Quais são as nossas diretrizes na PNAEPS? Deixa eu mudar aqui. É o de papo com a PRI no centro, porque é na PNAS que a família será central, tá? Vai ter tanto central nas diretrizes, como também vai ter essa compreensão de assegurar, né, essa centralidade na família dentro dos objetivos, tá? Então a gente tem a centralidade na família, tanto dito dentro dos objetivos, quando a gente fala que assegurar que a assistência social tenha como centralidade a família, mas de forma muito escrachada vai estar ali nas diretrizes. Quando a gente fala de papo com a PRI no centro, essa centralidade aqui é na família, tá? Então não é um princípio, aqui é uma diretriz. Gestão compartilhada e definição clara das competências técnico-política com a participação e mobilização da sociedade civil. Tem aqui, gente, algum G? Não. Até porque aqui de gestão compartilhada é um objetivo da NOB-SUAS de 2005. Tá? Então, aqui a banca, por se tratar de FGV, ela embaralhou aquilo que era, né, da NOB-SUAS, embaralhou os objetivos, princípios e diretrizes, colocou ali para justamente testar o seu conhecimento, mas para a gente não erra, tá? A gente entende e acerta a questão. Então, aqui,
Gestão compartilhada não é. Então, a única que de fato é um princípio é letra A, apenas um, o item 1 está correto. IDECAM 2016. Prefeitura de Damianópolis, gente, desculpa, educador social. A respeito da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, a Organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes baseadas na Constituição Federal de 1988 e na LOAS. Então vamos lá, que essa aqui eu gosto de fazer explicando tintim por tintim, tá? Então quando a gente vai ver a PNAS, as diretrizes, ela existe desde a LOAS no artigo 204. Tá? O que é que traz o artigo 204? A descentralização político-administrativa e a participação da população. Perfeito? O que é que a LOAS fez? No artigo 5º, a LOAS pegou e aprofundou, repetindo, a descentralização político-administrativa, a participação da população e colocou a primazia da responsabilidade do Estado. Ou seja, LOAS ela acrescentou mais uma diretriz. E a PNAS, o que é que ela fez? Ela repetiu, colocou descentralização político-administrativa, participação da população, primazia da responsabilidade do Estado e colocou ainda a centralidade na família. Então, nosso mnemônico é o quê? De papo, na Constituição Federal. Na LOAS, de papo com a PRI, primazia da responsabilidade do Estado. E a PNAS é de papo com a PRI no centro. No centro. Agora vamos resolver a questão. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais da esfera federal, e a coordenação e execução dos respectivos programas das esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes de assistência social, garantindo o comando único das ações em cada esfera do governo, respeitando-se as diferenças e as características socio-territoriais locais. Essa descentralização político-administrativa está na PNAS, assim como está na Constituição Federal e na LOAS, correto? Participação da população, ó, tá aqui, ó, papo, aqui também. Por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Está na PNAS, tá? E teve aí também, né, uma continuidade junto à Constituição Federal e à LOAS? Tá, também. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Está na própria PNAS? Tá. Por quê? Porque é uma continuidade da LOAS. Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. Está na PNAS? Tá. E é uma continuidade, né, do debate aqui que ora instalou e colocou na própria Política Nacional de Assistência Social. Então, nós vemos justamente essa evolução quando eu penso nas diretrizes da assistência social. Constituição Federal de papo, né, descentralização política administrativa e participação da população. LOAS, descentralização político-administrativa, participação da população e primazia da responsabilidade do Estado. E na PNAS, a gente tem descentralização político-administrativa, participação da população, primazia da responsabilidade do Estado e, por fim, aí centralidade na família. Então vejam que cada um desses documentos acrescentou uma diretriz pensando na política nacional, de assistência social, perfeito? Então estão corretas as afirmativas aqui, qual? Letra D. 1, 2, 3 e 4 são aí diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, ora, né, também baseada na Constituição Federal e na própria lei orgânica. Agora, preste atenção, porque a banca poderia fazer assim: são diretrizes da política de assistência social ou da assistência social, vamos até melhorar, de acordo com a Constituição Federal. E aí você precisa lembrar muito bem para não pensar nisso aqui, ó. Para não pensar nisso daqui, tá? Artigo 204 só tem duas. LOAS no artigo 5º tem 3. E PNAS tem 4, tá? Então a banca poderia inverter e aí você poderia ficar, né, aí
também temeroso e acabar, inclusive, errando uma questão que é uma questão tranquila, tá? VUNESP, Prefeitura de Itapevi, Cuidador Social 2025. A Política Nacional de Ação Social, PNAS, publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria Nacional de Assistência Social em 2004, é resultado de muita articulação e mobilização dos trabalhadores e pesquisadores da política de assistência social. O documento expressa a materialidade da política de assistência social como um dos pilares da proteção social brasileira. Nesse sentido, a PNAS organiza o Sistema Único de Assistência Social SUAS e determina níveis de proteção social em muita calma nesta hora. Por quê? Porque a gente tem também esses níveis da proteção social definidas na LOAS, tá? E aqui vai pedir o básico, básico, básico dessa proteção social. Vamos lá. Então, quais são as proteções sociais de acordo com a PNAS? Proteção social mínima e proteção social máxima? Não. A gente tem a proteção social básica e a proteção social especial, desde a lei orgânica, tá? Proteção social básica, correto. Proteção social complementar, não. Tá bom? Proteção social básica e proteção social especial, perfeito. Proteção social mínima, não. Proteção social complementar, também não. Proteção social solidária, não. Proteção social especial, sim. Então responde para a gente a letra C, tá? Lembrando para você que na PNAS, de forma complementar à LOAS, a gente tem a proteção social básica, que não se subdivide, mas a proteção social especial se divide em média e alta complexidade, tá? Então, lembrando aqui para você, justamente nessa divisão da proteção social especial de média e alta complexidade. Tudo bem? Então, vamos para a próxima aqui. IDECAM 2024, Prefeitura de Mossoró, Rio Grande do Norte, Assistente Social. O artigo 6º da Lei número 8.742 de 93 dispõe sobre a gestão das ações na área da assistência social, que fica organizado sob forma de um sistema descentralizado e participativo denominado Sistema Único de Assistência Social SUAS, a qual apresenta como um dos seus objetivos letra A, implementação da gestão do trabalho e educação permanente na assistência social. Letra B, estabelecimento dos níveis de gestão, respeitadas as diversidades federais e municipais. Letra C, promoção da defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Letra D. Definição da primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Letra E. Consolidação da vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Gostei dessa questão, porque ela fez uma coisa que é clássica nas bancas: misturar. Ela misturou questões aqui, ora trouxe item errado, e aí a gente ligado, por exemplo, os mnemônicos que eu já ensinei para você, a gente pode resolver essa questão tranquilo e calmo, tá? Vamos lá. Olha só, pessoal, quando eu penso aqui na questão da defesa de direitos, na primazia da responsabilidade do Estado e na vigilância socioassistencial, defesa de direitos é o quê? Pro só, vi só, dedi. Logo, é um objetivo. É um objetivo do SUAS? Não, é um objetivo da assistência social, tá? Tá lá no artigo 2º. Primazia da responsabilidade do Estado. De papo com a PRI, já estou falando de LOAS, tá? Primazia é uma diretriz. Consolidação da vigilância socioassistencial. Pro só, vi só, dedi. Vigilância socioassistencial é um objetivo da assistência social. Então aqui já não é letra C, não é letra D, não é letra E. Olha só, letra A, implementação da gestão do trabalho e educação permanente, estabelecimento dos níveis de gestão, respeitadas as diversidades federais. Diversidades federais? Não. Diversidade regional. Então, as diversidades regionais e municipais, ou seja, aquele território, aquela região,
é que precisa ser respeitada, precisa ser compreendida. Com isso aqui, este item se torna errado e a letra A é o item certo, tá? Então, letra B, errado, responde a gente a letra A. E eu trago, né, até aqui o artigo 6º, quando fala que que a gestão da assistência social é descentralizado, é participativo, denomina-se Sistema Único de Assistência Social e tem por objetivos consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento, a cooperação técnica entre os entes federativos que de modo articulado opera a proteção social não contributiva, integrar a rede pública e privada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social na forma do artigo 6º-C, que a gente vai falar das unidades públicas, como os CRAS e o CREAS, e das entidades e organizações sociais, de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social, ou seja, o SUAS ele precisa estar no menor município, tá? Naquele município de pequeno porte ali, bem pequenininho, mas ele tem que ser expansivo, porque todo mundo tem direito do SUAS, né, da assistência social, caso dela necessite, tá? Olha só aqui, definir os níveis de gestão, respeitar as diversidades regionais e municipais. Logo, não tem a ver aqui com a diversidade que a gente colocou aqui, né? Estabelecimento, por exemplo, e ainda federal. Não tem a ver, tá? Implementar a gestão do trabalho e educação permanente da assistência social, conforme a questão, o item certo da questão, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios e afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. VUNESP, Prefeitura de Itapevi, Cuidador Social 2025. VUNESP, banca boa. O Sistema Único de Assistência Social SUAS está previsto na organização da política de assistência social, sendo que é este sistema que organiza a oferta de programas, serviços, projetos e benefícios, assegurando o comando único em cada esfera. B. Estrutura somente o serviço da proteção social básica. Uai, cadê a proteção social especial? Que a gente acabou, a proteção social especial, que a gente acabou de falar que são os níveis da PNAS. Então, aqui, ó, errado. Determina todos os programas, serviços e projetos uniformemente no território nacional. Errado. A gente acabou de falar do respeito à diversidade. O Brasil é muito grande, as nossas regiões elas são específicas. Exemplo nítido disso, quando penso, para mim me ajuda muito quando eu penso, por exemplo, no trabalho infantil. Então, uma coisa é estar no Brasil e analisar, vou me arrumando aqui, pessoal, para saber, nice tip para vocês, tá? Então, olha só, uma coisa é quando eu vejo o trabalho infantil. O trabalho infantil é algo que viola o direito de crianças e adolescentes. Mas cada território pode trazer uma tipificação do trabalho infantil que é específico da dinâmica daquele território, tá? Então, exemplo, aqui no DF eu posso ter muita venda de balinha. No semáforo, já mais no interior do Nordeste, eu posso ter a questão das carvoarias, tá? Mais pro sul, eu posso ter, por exemplo, a exploração sexual. Tudo depende. Então, quando a gente pensa numa violação de direitos, eu preciso pensar na dinâmica. Por isso que o território importa. Não é só entendimento de território enquanto expressões da questão social, mas também a forma como o SUAS deve chegar. Tem regiões que o acesso vai se dar por barco, tem outras regiões que as equipes precisam de um carro mais específico para chegar em territórios mais distantes, tá? Tudo isso a gente precisa valorizar o território e para ver essa diversidade regional conforme traz aqui. Centraliza a organização dos programas, serviços, projetos, assegurando a realidade de cada localidade. Gente, ele centraliza o SUS. Eu posso falar que o SUS é centralizador? Não, ele é uma gestão descentralizada. Possibilita articular entre as organizações de ação social programas, projetos e serviços de forma unificada. Possibilita articular entre as organizações de ação social programas, projetos e serviços de forma unificada. Não, gente, tudo depende de como chega a demanda. Os serviços socioassistenciais, nós temos especificidades, tá? Os benefícios também. Então, se fosse unificado, todo mundo receberia tudo da mesma forma. E não. A forma como a gente vai pensar na transferência de renda e no trabalho social com as famílias, considerando idade, faixa etária, os marcadores sociais, isso
cria uma outra dinâmica, né? Eu não posso falar que tem que ser de forma unificada, que todo mundo vai receber a mesma coisa. Não. Os serviços, programas, projetos e benefícios precisam estar disponíveis e a forma como cada demanda vai chegar nas unidades públicas, nas entidades, é que vai estar desenhando a especificidade de cada um. Perfeito? Cada uma. Então, não é de forma unificada. A gente poderia até falar que é a integração aí que existe entre os benefícios, né, e os serviços, mas de forma unificada, não. Então respeita a gente, aliás, responde aqui a gente a letra A, organiza a oferta de programas, serviços, projetos e benefícios, assegurando comando único em cada esfera de governo, ou seja, as responsabilidades dos municípios, dos estados, do DF e da própria União. Prefeitura de Canaã dos Carajás, FGV, Agente de Serviços Sociais 2025. Sobre o Sistema Único de Assistência Social, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Organiza os serviços de assistência social no Brasil por meio de um modelo de gestão participativa que articula os esforços e os recursos dos municípios, dos estados e da União. Certo ou errado? Certo. Poderíamos até colocar aqui que é de forma descentralizada, né? Descentralizada. Sim. Oferece benefícios assistenciais a públicos específicos de forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação das vulnerabilidades sociais. Certo ou errado? Certo, né? Olha só, integrada, não unificada. É coordenado pelo Ministério da Saúde. Gente, FGV falando isso. Essa é uma questão de FGV. É coordenado pelo Ministério da Saúde a política de assistência social. Quer mais? FGV 2025. Gente, qual ministério, né, que coordena? Na LOAS, nós vamos ter menção ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Perfeito? Hoje, o nome do ministério é Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, tá? Lógico, na sua prova as bancas tendem a pensar mais no texto da lei. Então vai falar Ministério, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Perfeito? Mas Ministério da Saúde vai trazer a coordenação da política de saúde, não da assistência social. Até porque saúde e assistência social são formam, junto com a Previdência, o tripé da Seguridade Social, mas eu não posso falar que quem coordena é a saúde. Quem coordena é o Ministério próprio, que cuida da assistência social. Então, o item incorreto, achamos aqui, mas vamos aos outros. Organiza as ações de assistência social por meio de dois tipos de proteção social. A proteção social básica e a proteção social especial, correto. Inclui um modelo de gestão em que as ações e a aplicação de seus recursos são negociadas e pactuadas em comissões intergestores bipartite e na comissão intergestores tripartite. Certinho também. Então aqui, letra C responde a questão. VUNESP, Prefeitura de Presidente Prudente, Psicopedagogo 2025. De acordo com a Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências, um dos princípios que rege a assistência social é, vamos lá, princípios. Vamos lembrar do nosso macetinho aqui, tá? Nosso macete. Então, princípios de acordo com a LOAS, princípios Surida. E aqui que a Vunesp dá o nome de banca que cobra bem, tá? Professor, aprendi Surida. Aprendeu, mas agora a gente precisa saber também do que significa cada um. A supremacia, a universalização, o respeito, a igualdade e a divulgação ampla. Bem ver, tá? Tem universalização? Tem. Tem igualdade? Tem. Tem divulgação? Tem. Tem respeito? Tem. Tem supremacia. Então, por ali, eu não poderia pegar o mnemônico, a não ser na letra C, porque fala divulgação com ênfase no portal do governo dos benefícios e projetos essenciais de todas as políticas públicas em exercício. Errado porque seria divulgação ampla do quê?
serviços, programas, projetos e os benefícios da assistência social, e não de todas as políticas públicas. Então, aqui eu já poderia até descartar a letra C. Tudo bem? Então, letra A, da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Letra B, da igualdade de direito no acesso ao atendimento público e privado, sem discriminação geográfica e econômica, garantindo a toda a população urbana e rural. Letra C a gente já descartou. Letra D, do respeito à dignidade do cidadão e o seu direito a benefícios que possibilitem o abandono de trabalho remunerado, favorecendo a convivência familiar. Calma, se a gente está enfrentando situações de prevenção, né, a assistência social se coloca para trazer ações de prevenção ou de enfrentamento a situações de violação de direito, tanto de vulnerabilidade quanto de violação de direito, né? Aí, o trabalho remunerado, ainda mais se for a partir da contribuição, ou seja, estou falando aí da carteira de trabalho, ele nunca que pode ser o abandono desse trabalho. Pode ser um trabalho aí, né, precarizado, onde eu tenha regime de exploração e violações de direitos homéricos, mas não é isso. O trabalho remunerado, ele é protetivo, ainda mais se for com os direitos trabalhistas. Então aqui a gente já pode, ao ler completamente, desconsiderar essa questão. Letra E, da supremacia da rentabilidade econômica sobre as necessidades e possibilidades de intervenção social. De tanto falar isso, até decorei. O correto é supremacia de atendimento, de atenção às necessidades sociais sobre a exigência de rentabilidade econômica. O que isso significa? Que a gente não pode cobrar, tá? A assistência social ela é gratuita. Então, quando a gente fala sobre supremacia do atendimento, das necessidades sociais sobre a exigência de rentabilidade econômica, significa que os serviços, programas, projetos e benefícios não podem ser cobrados, tá? Eles têm que ser gratuitos. A sociedade já tem orçamento, né? A gente financia a Seguridade Social, logicamente aí a assistência social. Então não pode se cobrar uma coisa que é de direito, no caso da assistência social, tá? Então aqui eu já tiro letra C, letra D e letra E. Professor, fica entre universalização e igualdade. E aí? Qual o seu palpite, tá? Vamos lá. A universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário de ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas torna-se correto porque essa questão também da intersetorialidade. Inclusive, pela assistência social, no próprio texto de lei, de acordo com a LOAS, garantir apenas os mínimos sociais, correto? Então ele precisa das demais políticas públicas. Agora aqui, a letra a letra B fala da igualdade de direitos no acesso ao atendimento público e privado. Igualdade de direito no atendimento privado? Privado? Não. O que a gente tem aqui é sem discriminação de qualquer natureza, tá? Essa igualdade tem o significado de trazer os mesmos serviços, programas, projetos e benefícios sem qualquer discriminação, inclusive ofertando do mesmo modo para a população urbana como rural. Por isso que essa questão está errada. E eu tiro o chapéu para essa questão. Porque aqui o mnemônico não daria certo. O que daria certo era o quê? Entender, tá? Entender. Então, letra B aqui é errada e a gente tem a letra A como correta, tá? Até trago aqui o texto de lei. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre exigência de rentabilidade econômica. Então, não pode haver lucro sobre os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Universalização de direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas, aquele enredo sobre a intersetorialidade. Respeita a dignidade do cidadão, a sua autonomia, ao seu direito aos benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Quarto, igualdade de direito no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo equivalência às populações urbanas e rurais. Divulgação ampla dos serviços, programas, projetos e os benefícios, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Gostei dessa questão da VUNESP, né? Entregou ali
que não adianta só mnemônico se você não entender, né? Um mnemônico responde muitas questões. Responde, sou prova viva disso, tá? No entanto, leia para ter certeza que você está respondendo a questão correta. Tudo bem? Compromisso? Compromisso. Vamos aí para o próximo. FCC. Com base na lei número 8.742 de 93, a Lei Orgânica da Assistência Social, com suas alterações posteriores, em relação à organização da assistência social no Brasil, letra A. A assistência social é de livre adesão e, por isso, não é organizado como política pública. Eu preciso prosseguir. Preciso prosseguir. Não é organizado como política pública, sendo implementado exclusivamente por entidades privadas e beneficentes sem qualquer interferência do Estado. Gente, 2025, Fundação Carlos Chagas fazendo isso, não dá, né? B. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, organiza a assistência social em um sistema federativo, sendo o financiamento exclusivo da União, enquanto estados e municípios possuem apenas funções administrativas. Fere a diretriz, a descentralização político-administrativa, tá? E ainda a própria definição entre os objetivos do SUAS, que é de cofinanciamento, fundo a fundo, né? Então tem o Fundo Nacional de Assistência Social, que repassa os recursos para os fundos estaduais, para o fundo do DF, para os fundos municipais. E cada estado, DF e município também tem que conter a sua própria rubrica orçamentária. Então não é exclusivo da União, tá? Não é exclusivo. No entanto, tem competências exclusivas, mas não é para agora, tá? Letra C. Assistência social é um direito do cidadão, é um dever do Estado, sendo organizada em um sistema descentralizado e participativo que se estrutura a partir do Sistema Único de Assistência Social, com financiamento compartilhado entre a União, estados e municípios. Perfeito? Perfeito? Vamos para os outros para a gente ter certeza que a letra C. Entre os princípios da assistência social, de acordo com a LOAS, tá? Que aqui está pedindo a LOAS, destaca-se a prevalência da lógica meritocrática, com a concessão de benefícios condicionado ao desempenho econômico das famílias atendidas. Como assim? Prevalência da lógica meritocrática. Então, é quem merece fazer parte da assistência social, e na verdade o que a gente tem é o entendimento de que situações de vulnerabilidade e risco, que são inúmeras, são perfis que demandam da assistência social. Então, mérito não entra aqui. E concessão de benefícios condicionado ao desempenho econômico, sempre desempenho econômico das famílias. Bater meta? Não sei. O BPC, instituído pela LOAS, é concedido exclusivamente à pessoa, à pessoa idosa com mais de 65 anos, sem previsão para pessoas com deficiência e doenças graves. Certo ou errado, gente? Isso aqui é arroz com feijão do BPC, né? Um arroz com feijão. BPC é para pessoa com deficiência ou pessoas idosas, né? E para pessoas idosas acima de 65 anos. E aí a gente tem um critério o quê? Socioeconômico, tá? Que é inferior ou igual a um quarto salário mínimo. Que a gente vai ter aula sobre BPC posteriormente. Já fala aí o que sobre o BPC você quer ver, perfeito? Então aqui está errado. Responde aí pra gente a própria letra C. Tá? Então aqui traz a definição direitinho, do jeito que a gente gosta. IDECAM 2024, Prefeitura de Teresina, Piauí, assistente social. Os benefícios assistenciais ao cidadão são recursos financeiros transferidos diretamente da União para aqueles que participam de programas sociais específicos. Diante de tal, as provisões suplementares e provisórias, vamos lá, provisões suplementares provisórias prestadas em caso de nascimento, morte, vulnerabilidades temporárias e calamidades, previstos na Lei Orgânica de Assistência Social e ofertados pelos municípios e pelo Distrito Federal, configuram-se como benefícios. Ótimo. Se tem dois benefícios que são bem descritos na LOAS, é o quê? Benefício de prestação continuada e os benefícios eventuais. O que são os benefícios eventuais? Justamente para situações eventuais. O que é uma eventualidade?
de acordo com a lousa? Justamente para quem é meu aluno, para quem é potência, a gente sabe qual é, tá? Ó, quando se tem a fu em Natal, tá? Então são 4 situações. Calamidades públicas, benefícios que têm a ver com funeral, ou seja, a partir da morte, tem de vulnerabilidade temporária e Natal de natalidade, ou seja, nascimento. Então, qual é o nome das provisões suplementares e provisórias prestadas em caso de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade? De transferência direta de renda com condicionalidades, isso aqui é o nosso digníssimo programa Bolsa Família. Eventuais equivalentes previdenciários, gente, assistência social não tem nada a ver com previdência. De prestação continuada, gente, prestação continuada acontece nessas 4 situações? Não, tá? 4 aqui. Não. Então, só pode ser os benefícios eventuais, como o próprio nome diz, em eventualidade. No caso de nascimento, então nós temos o benefício eventual de nascimento, que ganha o nome desse benefício a depender do território, tá? Morte, que aqui em Brasília, por exemplo, era considerado o auxílio funerário, aliás. Vulnerabilidade temporária, que é o auxílio, né, de vulnerabilidade social e de calamidades públicas, tá? Então aqui, tranquilo e calmo. BPC, a gente sabe para quem o público é pessoas com deficiência e pessoas idosas a partir de 65 anos. E o segundo benefício que a gente verifica são os benefícios eventuais. O próprio nome diz, eventual é para alguns eventos. Que eventos são esses? No caso de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade. São eventos. Então, né, tem início, meio e fim. Às vezes tem uma parcela. O benefício de nascimento, por exemplo, é uma parcela só. De morte também. Então, assim, a gente verifica isso a depender de cada território, em especial aí dos municípios, tá? A gente vê isso. Lembra quando a gente está falando das competências? Coloca os benefícios eventuais no DF dos municípios? Tá aí, tá? Tá aí. BPC é competência de União, vem diretamente da União. Perfeito? Os benefícios eventuais a gente verifica aí que tem participação dos estados, mas quem executa a hora aqui são os municípios e o Distrito Federal, porque acumula as competências do DF, dos estados e dos municípios, já que aqui não tem município. Perfeito? Então vamos à próxima. VUNESP. Eita! Presta atenção. Tipificação é algo que a gente precisa ler com calma, tá? Ler com calma. Essa questão aqui, a gente consegue resolver? Consegue, tá? É fácil? Se você nunca viu, não. Quem viu também tem dificuldade, tá? Mas eu vou ajudar vocês. Diz aí também, eu tô cheio de diz aí, né? Diz aí, vale a pena uma aula sobre tipificação? Vale. Eu gosto. É uma coisa que eu sempre treino, tá? Então vamos lá, gente. VUNESP, Prefeitura de Itapevi, Assistência Social 2025. A tipificação nacional de serviços socioassistenciais é um instrumento normativo indispensável que estabelece o padrão e a qualidade dos serviços do SUAS. O serviço socioassistencial realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de acordo com o ciclo de vida de seus usuários, a fim de complementar o trabalho social com famílias, é tipificado no SUAS como serviço que? Especializado em abordagem social, letra B, de proteção e atendimento integral à família, letra C, de convivência e fortalecimento de vínculos, letra D, básico para crianças e adolescentes, idosos e suas famílias, ou letra E, de proteção social no domicílio. Gente, olha só. A abordagem social ocorre em espaços públicos. Espaços públicos, tá? Pode ter como foco pessoas em situação de rua, mas também tem aí outras características que a gente vai trazer quando a gente estiver falando sobre isso. Agora, é um trabalho complementar ao trabalho social com famílias? Não, tá? Não é um trabalho complementar. Abordagem social, isso se vincula justamente ao espaço
público, tá? O espaço público, não é. Ainda mais por se tratar de especializado, tá? Então aí a gente já poderia trazer isso dentro da proteção social especial, tá? Então, não é. Do PAIF, proteção e atendimento integral à família, não. Porque o PAIF já é o trabalho social, né, com a família. Inclusive está aqui. Então não pode ser complementar a ele mesmo. De convivência e fortalecimento de vínculos, no serviço básico para crianças, adolescentes, idosos e suas famílias, gente, como a gente vai ver, na proteção social básica, eu tenho o PAIF, eu tenho o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o serviço de auxílio para pessoas com deficiência e idosos. Então, não tem o básico para crianças, adolescentes, idosos e suas famílias. E aqui fala de proteção social no domicílio, mas tendo em vista o domicílio na proteção social básica, deveria ser pessoa com deficiência e pessoa idosa, tá? Então responde pra gente a letra C. Professor do céu, que difícil. Tá aqui, ó. Esse aqui é da própria resolução 109 de 2009, documento que nos chama a atenção, porque quando cai, pega muita gente. Então, melhor a gente entender, ó, na proteção social básica nós temos três. Eu tenho o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. O PAEF vai falar famílias e indivíduos, tá vendo? O PAIF não tem indivíduos. O PAEF é da Proteção Social Especial de média complexidade. Aí eu tenho o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o nosso SCFV, e Proteção Social Básica no Domicílio para o quê? Pessoas com deficiência e idosas. Então, tenho três. Aqui já dá para, pelo menos, memorizar. Na alta complexidade, estão todos os serviços de acolhimento, ó. Acolhimento institucional, em república e família acolhedora. A única questão que escapa a isso é a calamidade pública e de emergência, que não tem a palavra acolhimento. E já na média complexidade, olha os termos que aparecem: especializado, especial, especializado e especializado. Fora isso, eu tenho medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, tá? Então, especializado, ó, aparece aqui. Pronto, especial, especial. Né? No caso aqui, especializado, especial, tá? Não ajuda a gente entender isso. Então, assim, todo serviço de acolhimento está na proteção social de alta complexidade, fora a palavra acolhimento também aparece aqui, de calamidade, tá? Então, está na alta complexidade. Na básica, eu tenho o PAIF, né? Então, eu tenho ali o PAIF que aparece, eu tenho o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e aí também eu tenho o serviço aí de proteção social básica no domicílio para pessoa idosa e pessoa com deficiência. Ponto. Ah, então o que é que eu tenho na média complexidade? Eu vou ter a referência a especial e especializado e também a medida socioeducativa, como eu posso ver. O PAEF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos, que aparece aqui, não aparece nem numa proteção social básica, nem na alta complexidade. É abordagem social, mas tem serviço especializado em abordagem social, medidas socioeducativas, como eu falei, assim como tem calamidade aqui, ó, tem a outra aqui, tá? É especial para pessoas com deficiência e idosos e suas famílias e especializado para pessoas em situação de rua. Tá bom? Tá bom? Professor, ajuda? Ajuda. Só isso? Não, a gente precisa entender também, algumas bancas vão mais a fundo, perfeito? FGV Prefeitura de Canaã do Carajás, Assistente Social 2025. Assinale a opção que apresenta um objetivo que orienta as ações desenvolvidas no serviço especializado para pessoas em situação de rua e abordagem social, olha só aqui, trabalhando o serviço da produção social especial de média complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Letra A. Promover capacitação laboral e inserção produtiva dos indivíduos em situação de rua maiores de 18 anos. Letra B. Estabelecer critérios para o recolhimento a instituições especializadas de crianças e idosos em situação de rua. Gente, o serviço que tem que estabelecer critério para o recolhimento de instituições especializadas, já dá para ver que a FGV aqui, né, despirocou. A gente sabe que letra B
Está totalmente na contramão da discussão mesmo da assistência social sobre isso. Identificar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e as condições em que vivem. Olha que interessante. Porque pessoas em situação de rua já são pessoas que, dentro da política de assistência social, devem ser atendidas na proteção social, tá? Especial. Perfeito. E ainda quando fala e as condições em que vivem, pode ser inclusive um tópico da abordagem social, tá? Perfeito. Aqui. Vamos no próximo. Realizar a busca ativa das famílias das pessoas atendidas, a fim de que essas se responsabilizem pelo cuidado destes indivíduos. Calma lá. Quando a gente fala sobre isso, responsabilize pelo cuidado destes indivíduos, eu preciso entender que, às vezes, eu não tenho, não é uma desresponsabilização dessas famílias necessariamente. São os vínculos fragilizados. A gente tem que ver de história por história. Eu não posso aqui colocar que elas já devem se responsabilizar pelos cuidados desses indivíduos. Eu tenho que entender o histórico desse sujeito, saber se lá de fato é um nível de negligência ou é um patamar de níveis até de violência e de descuido e de negligência. Eu já estive em uma pesquisa que ali eu ouvia de crianças, olha só isso, ouvia de crianças e adolescentes em situação de rua que a rua era mais protetiva do que a casa. Então, eu vou falar que este sujeito que ora violou o direito dessa criança e que aquela criança está em situação ali de risco porque a família era tranquila? Não. Ali tinha um nível de violência da casa em que a rua era mais protetiva. Olha que coisa absurda, mas eu ouvi isso numa das primeiras pesquisas que eu trabalhei após a conclusão da minha graduação, né? E aí aqui dá a entender que, a fim de que essa se responsabilize pelo cuidado desse indivíduo, tem que ver cada caso a caso. Não posso falar isso. Lógico, em alguns casos sim. Ir ao encontro dos indivíduos em situação de rua, antecipando-se a procura espontânea ou as comunicações de pessoas da comunidade. Não, né? Quando a gente fala antecipando-se a procura espontânea, as comunicações de pessoas da comunidade, isso não tem a ver com as ações desenvolvidas no serviço especializado para pessoas em situação de rua e da abordagem social. Então, aqui entende-se que a letra C responde à questão. Identificar famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e as condições em que vivem. Decorp 2025, Prefeitura de Porto Walter, técnico social. É correto afirmar que o Conselho Nacional de Assistência Social é composto por composição do Conselho. Duas coisas que a gente tem que saber, aliás, três coisas que a gente tem que saber do Conselho. São deliberativos e fiscalizatórios, perfeito, e paritários, tá? Segundo, por ser paritários, é o mesmo número de representantes do governo e da sociedade civil, porque tem a ver com controle social. Controle social esse que a gente vai verificar que é um exercício importante da política de assistência social, o controle. E, logicamente, além dessa composição, nós precisamos entender o período de mandato, tá? Período de mandato deste grupo, do conselho e da presidência deste conselho, que eu já vou antecipar. Período de mandato, 2 anos, podendo ser renovado por mais um período, aliás, por mais uma vez de período igual. Então, 2 mais 2. De presidência, é 1 ano de presidência, podendo ser renovado, ser reconduzido por mais 1 ano. Então, uma única recondução do mesmo tempo, tá? E aqui, qual é a composição do CNAS? Vamos lá? 15 membros e respectivos suplentes, 20 membros e respectivos suplentes, 24 membros e respectivos suplentes ou 18 membros e respectivos suplentes. 15, 20, 24 ou 18. Vamos lá, pessoal? É aí a última faixa etária da adolescência. Depois que completa 18, já vira aí jovem, né? Assim, respeitando, inclusive, a decisão do STF sobre isso. Mas olha só, quando eu estou falando sobre isso aqui, é porque são 9 representantes do governo, tendo que ter um, um representante dos estados e dos municípios, mais 9 da sociedade civil, tá? E de representantes dos movimentos, dos usuários, que seja. Então são 18, que é 9 mais 9, que o mandato desses conselheiros de 2 anos, podendo mais uma única recondução de 2 anos. E da presidência, que é escolhido entre um dos seus integrantes,
é de 1 mais 1, tá? 1 ano podendo ser reconduzido por mais 1 ano, perfeito? Então responde para a gente a letra D, 18 membros e respectivos suplentes. E aí eu já me antecipei e eu respondi essa do IDESG 2023, Prefeitura de Vila Valério, Espírito Santo, Educador Social. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, é um órgão superior vinculado à estrutura da administração pública federal. De acordo com a Lei 8.742 de 93, os membros do Conselho Nacional de Assistência Social, estes nomeados pelo presidente da República, têm mandato de quantos anos? 2, 3, 4 ou 5. O mandato deste conselho, dos membros desse conselho, são de 2 anos, podendo ser reconduzido mais uma vez por período igual. E da presidência, 1 ano, podendo ser reconduzido por um período igual, tá? Então aqui, letra A responde à questão. Avança São Paulo, Prefeitura de Laranjal Paulista, Assistência Social 2024. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei Federal 8.742 de 93, há assinale alternativa incorreta sobre o cadastro único para programas sociais do governo federal, CAD único. A. O CAD único é um registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações para identificação e a caracterização socioeconômica de famílias de baixa renda. Certo ou errado? Certinho. Inclusive, essa é a definição do cadastro único que consta na própria LOAS. Tudo bem? B. A inscrição no cadastro único poderá ser obrigatória para acesso a programas sociais do governo federal na forma estabelecida em regulamento. Certo ou errado? Certo. C. Apenas as famílias de baixa renda, ou seja, aquelas que possuem renda per capita de 1/4 do salário mínimo, poderão inscrever-se no cadastro único. Não. São famílias de baixa renda. Na LOAS não estipula o que é isso. A gente tem até essa discussão nas normativas que estabelecem aí o que são famílias de baixa renda no cadastro único, tá? Mas aqui na LOAS não tem menção, apenas fala famílias de baixa renda, tá? Não tem menção a essa questão do 1/4, mas essa banca, ela se aproveitou porque esse 1/4 aparece aonde? No BPC. E para fins de PPC você precisa ter cadastro único? Sim. Então pegou muita gente desprevenido nessa, tá? D. Os dados do CNIS, incluído no cadastro único, poderão ser acessados pelos órgãos gestores do CAD único nas 3 esferas da federação, conforme termo de adesão do ente federativo ao CAD único, no qual constará cláusulas de compromisso com sigilo de dados. Certo ou errado? Certinho. A sociedade civil poderá cooperar com a identificação de pessoas que precisem ser inscritas no CAD único. Certo? Certo. Inclusive aqui fica muito bacana porque não tem quando a gente coloca ali nos princípios divulgação ampla dos serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais, é isso, a gente tem que fazer a assistência social conhecida para que todos e todas que assim necessitem possam aí recorrer a essa questão que é um dever estatal, né, que é um direito desse sujeito. Então nós temos aqui C, com certeza responde à questão. E eu trago aqui para a gente o artigo 6º-F, que inclusive foi adicionado em 2023. Fica instituído cadastro único para programas sociais do governo federal, registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. As famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CAD único nas unidades públicas de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 6º-C dessa lei, nos termos do regulamento por meio eletrônico. Aí a gente vê, né, aqui menção ao CRAS e o CREAS. A inscrição no cadastro único poderá ser obrigatória para acesso aos programas sociais do governo federal, na forma estabelecida em regulamento, para fins do cumprimento do disposto no artigo 12 da emenda 103 de 2019 e de ampliação da fidedignidade das informações cadastrais, será garantida a interoperabilidade de dados do cadastro único com os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Os dados do CNIS incluídos no cadastro único poderão ser acessados por outros órgãos gestores do cadastro único nas 3 esferas da federação, conforme
o termo de adesão do ente federativo ao CAD único, do qual constará cláusula de compromisso com sigilo dos dados. Sociedade civil poderá cooperar com a identificação de pessoas que precisem ser inscritas no cadastro único, e o cadastro único para programas sociais do governo federal coletará informações que caracterizem as condições socioeconômicas e territoriais das famílias, as quais serão objeto de checagem em outras bases de dados nos termos estabelecidos em ato do Poder Executivo Federal. Perfeito, tá? Mas depois a gente vai ter aí dados sobre isso. VUNESP 2020 EBSER. A política de ação social, que tem por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma do sistema público não contributivo. Gente, função, e ainda fazendo referência aos objetivos de acordo com a LOAS, isso é um item de nobis suas, tá? Organiza-se sobre a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, perfeito, 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 denominado Sistema Único de Assistência Social. Em relação às ações de assistência social, está entre os objetivos do SUAS o estabelecimento das responsabilidades da União, dos Estados, do DF e dos municípios, na sua organização, regulação, manutenção e reprodução, validação, expansão, retração ou adequação. Retração não é. Retração não é. O que eu mais falei é o quê? É a sua expansão. Nós precisamos que o SUAS esteja no menor município que a gente tem. Então, letra C responde a nossa questão. Belezinha? Gente, terminamos. Segunda aula no YouTube, estou ainda mais animado com esse projeto. Obrigado aqui pela presença de cada uma e cada um. Isso foi só o começo. E que comece o nosso espetáculo, tá, gente? Eu tô vendo aqui, né? Tô vendo o que vocês estão trazendo. Esse perfil tá ficando maior. Agradeço a confiança por vocês. Vamos bombar. Espero logo chegar a 1.000 inscritos, que do 1.000 a gente bata 5.000, 10.000 e que a gente possa trazer aqui conteúdo com qualidade. Para isso eu dependo de vocês, tá? Para sempre trazer o conteúdo que vocês desejam, ainda mais quando eu estou falando dos concursos que vocês estão vendo que existem para diversas áreas, assistência social caindo, tá? A gente ainda pode ter aula sobre seguridade social, enfim, sobre muita coisa aqui pertinente, tá? Eu agradeço muito a vocês. Vou ficando por aqui porque passou muito rápido, né? Passou rapidão isso aqui, pode falar aqui se não é verdade, perfeito? Vou ficando por aqui. Um cheiro enorme, né? Do seu digníssimo professor Douglas Gomes, o Divo do SUS, tá? Aqui. Caso não me siga, por favor, me siga nas redes sociais, Prof. Douglas Gomes, tudo bem? Então esse foi o nosso simulado da SEDES, perfeito? Um cheiro enorme, até a próxima, tchau, tchau.